No meu aniversário de 65 anos, recebi um presente que mudaria minha vida para sempre. Não havia cartão, nem nome do remetente, apenas algumas palavras frias escritas numa etiqueta. Parabéns, pai. Mas eu reconheci aquela letra imediatamente. A mesma caligrafia que eu havia visto em cadernos escolares, bilhetes na geladeira e, anos depois, numa última carta de despedida. A letra do meu filho Leonardo, que eu não via há 2 anos. Abri a caixa com cuidado. Lá dentro estava uma garrafa de vinho tinto importado, dessas que custam mais que o salário de uma semana. O rótulo era elegante, cheio de detalhes dourados, o tipo de presente que você guarda para uma ocasião especial. Mas Leonardo não sabia que eu tinha parado de beber há 2 anos, depois que o médico me alertou sobre minha pressão alta e os problemas no fígado. Em vez de abrir o vinho, decidi dar para João Henrique, meu ex-genro. Apenas uma garrafa de vinho, ou assim eu pensava, até descobrir que aquele presente quase nos matou. E isso foi só o começo. Deixei a garrafa na mesa da cozinha. A luz da manhã entrava pelas cortinas de renda que minha falecida esposa Maria havia escolhido, cortando a sala em faixas de luz dourada. O vinho captava a claridade como se houvesse fogo dentro da garrafa escura. O rótulo era de uma vinícola francesa, com letras em dourado gravadas em relevo. Daquelas que você sabe que custa mais que o líquido propriamente dito. Passei o polegar sobre a cápsula que cobria a rolha, sentindo sua textura lisa sob as rugas dos meus dedos. Vinho costumava ser minha paixão, não de forma exagerada, mas de um jeito contemplativo. Uma taça no final do dia, depois de consertar o portão ou limpar as calhas. Quando Maria estava viva, ela servia para nós 2 depois do jantar. Aos domingos, sentávamos na varanda, deixando os grilos preencherem o silêncio. Isso foi antes do infarto quase me levar. Não toco numa gota há 2 anos. Leonardo sabia disso. Ele estava lá no hospital, quando o médico me passou a lista quilométrica de coisas que eu não podia mais comer ou beber se quisesse chegar aos 70. Ele não disse muito na época. Apenas ficou mexendo no celular, dedos se movendo pela tela. Me disse que estava tentando se distrair. Agora não tenho mais tanta certeza. Não tivemos uma briga épica, daquelas de novela onde alguém bate a porta e vai embora para sempre. Não, nós simplesmente paramos. Primeiro, ele faltou no almoço de domingo. Depois, não apareceu no Natal. No segundo aniversário de Maria sem ele por perto, percebi que não estávamos mais conversando. O silêncio tem um jeito de virar hábito. Então, ver aquela letra novamente depois de tanto tempo apertou algo no meu peito. Não alegria, nem alívio, apenas um peso que eu não sabia nomear. O envelope colado na lateral da caixa era branco comum. Dentro havia um cartão simples com parabéns e tinta azul. Sem pai, sem assinatura, apenas 2 palavras ali paradas com medo de dizer mais. Não abri a garrafa. Nem pensei nisso. Empurrei ela para o outro lado da mesa e voltei para o meu café, que já tinha esfriado. O relógio acima do fogão marcava o tempo de forma constante, fazendo a casa parecer ainda mais vazia. O rosto de João Henrique veio à mente. João é daqueles homens que nunca aparecem de mãos vazias ou sem uma caixa de ferramentas na caçamba da caminhonete. 2 verões atrás, depois de um temporal que arrancou metade das telhas do meu telhado, ele estava numa escada às 8 da manhã, martelo na mão. Antes mesmo de eu ter tomado o primeiro café. É do tipo que não espera ser chamado para ajudar. Se alguém merecia algo especial, era ele. E já que eu não podia beber o vinho, a ideia dele juntando poeira na minha estante parecia errada. João abriria, dividiria com os amigos e daria uma boa história para contar. Isso parecia melhor que deixar empoeirando atrás do vidro. No meio da tarde, a garrafa estava no banco do passageiro da minha Ranger velha. Não sei por que fiz isso. Hábito, talvez. Mas a ideia dela rolando durante a viagem me deixou inquieto. O sol estava descendo, pintando tudo com aquela luz âmbar que você só vê no final de outubro. Os campos ao longo da estrada vicinal estavam começando a amarelar. Soja cortada até o toco. O ar cheirava levemente a fumaça de alguém queimando folhas secas.
A casa do João fica num terreno elevado na entrada da cidade. Uma construção de alvenaria branca com varanda que sempre parece saída de cartão postal. Parei, a brita estalando sob os pneus, e desliguei o motor. Ele abriu a porta antes que eu pudesse bater, usando uma camisa de flanela vermelha e jeans desbotados, serragem ainda grudada nas botas. Os olhos dele foram direto para a garrafa nas minhas mãos. Osvaldo, que é isso? Perguntou, se aproximando. Do Leonardo, respondi, oferecendo a garrafa. Ele arqueou as sobrancelhas. Leonardo te mandou isso? Sim. Achei que você ia aproveitar mais que eu. Ele pegou com cuidado, virando para ler o rótulo. Poxa, Osvaldo, isso aqui é coisa séria. É o tipo de garrafa que você guarda para uma noite especial. Então, faça dessa noite especial. Respondi. E estava falando sério. Ele sorriu. Acho que vou fazer isso mesmo. Obrigado. Foi bom entregar, ver que cairia em boas mãos. Voltei para a caminhonete, a luz do fim de tarde atravessando o para-brisa. Voltando para casa, continuei pensando na garrafa, não de forma sedenta, mas curiosa. Leonardo nunca gastou esse tipo de dinheiro sem motivo. Quando era mais novo, metade das vezes pedia dinheiro emprestado para combustível e esquecia de devolver. Então por que agora? Por que um presente que ele sabia que eu não usaria? O pensamento me incomodava enquanto entrava na garagem de casa. Tentei ignorar. Nem tudo precisa ter uma razão, me disse. Mas eu não acreditei. Naquela noite, fiz um ensopado e a casa se encheu do cheiro de cebola e cenoura. O tipo de refeição que fica melhor dividida, embora eu tenha comido sozinho. O relógio da parede caminhava devagar até as 9. Estava lavando o último prato quando o telefone tocou. Quase ninguém mais liga no fixo. Atendi. Alô, pai? A voz do Leonardo, suave, casual, como se não tivesse passado tempo algum. Me apoiei no balcão. Leonardo. Parabéns, disse, meio segundo tarde demais para soar natural. Recebeu meu presente? Recebi. É uma garrafa bonita. Já experimentou? O tom mudou ligeiramente, mais afiado nas bordas. Não. Passei para o João. Achei que ele ia aproveitar mais. Silêncio. Não uma queda de linha. Não interferência. Apenas uma pausa longa e pesada. Você deu para o João. A voz tinha esfriado. Isso mesmo. Houve um som como um suspiro longo e medido. Entendi. Depois a linha morreu. Fiquei olhando o fone por um momento antes de colocar no gancho. O relógio continuou marcando o tempo. Meu estômago estava inquieto, não por causa do ensopado, mas por algo menos tangível. O jeito que ele perguntou sobre o vinho, como se importasse de um jeito que não deveria importar. Apaguei a luz da cozinha e fui deitar, mas o sono veio devagar. Quando finalmente adormeci, foi leve e agitado, do tipo que te deixa mais cansado quando acorda. Na manhã seguinte tentei esquecer o assunto. Fiz café fresco, sentei com o jornal, mas o telefone tocou novamente ao meio-dia. O identificador mostrava um número que eu não conhecia, mas o código de área era local. Senhor Osvaldo, disse uma voz quando atendi. Sim, é a Carmen, esposa do João. Achei que o senhor deveria saber. O João está no hospital. Ele desmaiou esta manhã. Os médicos acham que pode ser algum tipo de envenenamento. O café na minha mão esfriou instantaneamente. Envenenamento. Ele estava bem ontem à noite, continuou ela. Tomamos uma taça na janta e esta manhã ele mal conseguia ficar de pé. Os médicos estão fazendo exames. Não consegui falar. Meus olhos foram para o balcão, para o espaço vazio onde o vinho tinha estado menos de 24 horas atrás. Ele comeu alguma coisa diferente? Perguntou. Minha boca estava seca. Não, mas eu dei uma garrafa de vinho para ele ontem. Do Leonardo? Houve uma pausa. No fundo eu podia ouvir ruídos de hospital, monitores apitando e uma maca rangendo pelo corredor. Vou avisar os médicos, disse finalmente. Se lembrar de mais alguma coisa, qualquer coisa me liga. Prometi que ligaria e desliguei. Fiquei parado na cozinha, a casa silenciosa ao meu redor. A luz de outubro havia ficado pálida e sem vida. Não me movi por um longo tempo. Quando finalmente me movi, foi para andar até a lixeira. Algo branco chamou minha atenção perto do fundo.
Um pequeno frasco plástico daqueles de remédio. Sem rótulo, apenas um resto de pó grudado na parte interna. Eu não me lembrava de ter jogado isso fora. Peguei o frasco. A tampa estava bem rosqueada. Fui até a geladeira. Na prateleira do meio havia um copo de vidro com cerca de meio dedo de vinho. Sobra de quando servi uma pequena dose para o João experimentar antes de dar a garrafa toda. Eu nem tinha me lembrado de guardar até aquele momento. Minhas mãos tremeram quando peguei o copo e coloquei ao lado do frasco no balcão. Ailton e eu servimos juntos há mais de 30 anos, e agora ele tem um pequeno laboratório veterinário na beira da cidade. Eu devia um favor para ele desde alguns invernos atrás, quando tirei a caminhonete dele de uma valeta. Liguei para ele. Ailton, preciso que você analise uma coisa para mim, discretamente. O que é? Vinho. E talvez algo mais. Ele não fez mais perguntas. Apenas disse para me encontrar com ele depois do fechamento. Naquela noite, dirigi até o laboratório dele, o copo embrulhado num saco de papel no banco ao lado. Ailton me encontrou no estacionamento, jaleco sobre um moletom, cheiro fraco de desinfetante no ar. Isso é o tipo de coisa que vou me arrepender? Perguntou. Só me diga o que tem aí dentro, respondi. Ele acenou, pegou o saco e desapareceu lá dentro. Fiquei sentado na caminhonete com o motor ligado, vendo a luz sumir do céu. O rádio estava desligado. Meus pensamentos voltaram às últimas 24 horas, repassando cada passo. A caligrafia, a garrafa, a voz do Leonardo quando disse que tinha dado para o João. Aquela pausa longa e pesada. Meu estômago se contraiu. Ailton ligou no dia seguinte, pouco depois do almoço. Osvaldo, você não vai gostar disso. Tem alguma coisa no vinho, comigo de ninguém, na dose certa para o coração de um homem. Fechei os olhos. O telefone estava pesado na minha mão. Você disse que o João bebeu isso? Sim. E você não? Não. Ele soltou um suspiro longo. Então você pode ter escapado de uma bala. E foi aí que a primeira parte dessa história termina. Não com respostas, mas com uma pergunta que me levaria a lugares que eu nunca pensei que teria que ir. Porque no momento que desliguei o telefone, eu soube que Leonardo tinha me mandado mais que um presente. Ele tinha me mandado uma mensagem. Eu costumava achar que não havia som pior que o telefone tocando no meio da noite. Acontece que tem. É o telefone tocando quando você já sabe no fundo que a notícia vai ser ruim. Quando Ailton desligou depois de me dizer que o vinho tinha comigo de ninguém, o mundo ao meu redor ficou muito quieto, como se a casa estivesse prendendo a respiração. Não fiquei parado. Peguei minha jaqueta do encosto da cadeira, tirei as chaves da caminhonete do gancho na porta e parti para o Hospital São Lucas. A viagem até a cidade foi só semáforos e cruzamentos vazios. Aquele tipo de meio de manhã, onde o sol parece brilhante, mas não esquenta nada. Estacionei no canto mais distante do pátio por hábito e caminhei rápido, uma mão no bolso, a outra pressionada nas costelas como se pudesse acalmar o que estava se mexendo dentro de mim. Hospitais todos cheiram igual, algo esterilizado misturado com café queimado. E a luz sempre é branca demais. Uma voluntária me indicou o quarto do João. Ele não parecia o homem que subiu no meu telhado sem ser chamado. Parecia mais leve, desbotado, a pele um tom mais pálida que o travesseiro debaixo da cabeça. Os monitores ao lado da cama zumbiam e piscavam no ritmo de um batimento cardíaco lento, mas teimoso. Carmen estava numa cadeira plástica puxada o mais perto possível. Ela tinha aquele olhar que eu já vi centenas de vezes. O que as pessoas usam quando estão esperando algo que se recusa a se apressar e acabar logo. Osvaldo, disse ela se levantando. Obrigada por vir. Como ele está? Os médicos estão tentando estabilizar o ritmo cardíaco dele. As mãos dela estavam entrelaçadas no peito, não rezando, mas como se segurar o ar firme impedisse que escapasse. Eles disseram que encontraram sinais de uma toxina de planta. Estão fazendo mais exames. Me aproximei da cama. A boca do João estava entreaberta, uma linha de respiração entrando, uma linha saindo. O cabelo dele, sempre penteado para trás, tinha caído em direção à testa de um jeito que o fazia parecer mais jovem
e mais frágil ao mesmo tempo. Eu não pertencia ali como família, não no papel. Mas sangue não é a única medida de proximidade. Às vezes é a pessoa que aparece com martelo e sorriso antes de você ter tempo de se preocupar se o seu telhado vai vazar. Ele comeu alguma coisa diferente ontem à noite? Perguntei. Ou bebeu alguma coisa que não bebe normalmente? Nós dois tomamos uma taça na janta. Ela olhou para mim. A pergunta já estava lá. A garrafa que você trouxe. Ele disse que era o vinho mais gostoso que já tinha provado. Queria guardar o resto para uma ocasião especial. Minha mandíbula se contraiu sem eu mandar. Preciso que você conte exatamente isso para os médicos. Conte que era novo, lacrado. E conte que eu posso dar uma pequena amostra da mesma garrafa. Ela estendeu a mão como se fosse pegar a minha. Depois mudou de ideia e segurou a grade da cama. Osvaldo, o que é isso? Você acha que... Não sei o que eu acho. Respondi. E era só meia mentira. Mas vou descobrir. O médico entrou. Um homem na casa dos 50 com um rosto que aprendeu a não reagir. Ele explicou em tons baixos e ensaiados sobre ritmos e enzimas e observação. Não disse o que não sabia, e não sabia muita coisa ainda. Quando ele saiu, Carmen se sentou de novo, e eu prometi ligar assim que soubesse de alguma coisa útil. Ela acenou, mas o aceno não tinha peso. Era algo para fazer com a cabeça porque as mãos dela já estavam comprometidas em ficar cerradas. Saí com a mandíbula ainda contraída e as mãos enfiadas nos bolsos da jaqueta. As portas automáticas se abriram e me atingiram com um ar que estava errado para outubro. Brilhante como cartão postal e frio como igreja. Na caminhonete, não liguei o motor imediatamente. Sentei ali com a chave meio virada e olhei meu reflexo no retrovisor. Parecia um homem que não tinha mais nada para quebrar que já não estivesse rachado. Comigo de ninguém, disse em voz alta, testando as palavras no ar como um carpinteiro verificando se uma tábua está empenada. Elas soavam malvadas, soavam deliberadas. No caminho de volta, a estrada se desenrolou como uma fita que você escutou muitas vezes. Virei na minha rua e notei mais nada. As caixas de correio, o cachorro da casa da esquina, o homem varrendo folhas com o filho. Estacionei, tranquei a caminhonete sem pensar e fui direto para a geladeira. O copo com o restinho de vinho ainda estava lá na prateleira do meio, escondido atrás do leite. Segurei ele contra a luz e assisti o líquido se curvar contra o vidro quando inclinei. Você não saberia só de olhar. Nunca sabe. Todas as coisas piores vêm disfarçadas como algo inofensivo. Coloquei o copo ao lado da pia e atravessei até a lixeira. Tinha jogado aquele pequeno frasco branco ontem. Não tinha levado a sacola para fora. Sou um homem velho morando sozinho. Meu lixo não enche tão rápido quanto costumava. Levantei a tampa, olhei e senti meu corpo ficar imóvel. A sacola tinha sido levantada e colocada de volta do jeito errado, e o frasco tinha sumido. Olhei para a porta. A fechadura estava no lugar, como eu tinha deixado na noite passada. As janelas estavam fechadas e trancadas. Não mantenho chaves sobressalentes embaixo de pedras ou capachos. Não mantenho chaves sobressalentes em lugar nenhum que um idiota razoável pudesse imaginar. Ainda assim, alguém tinha estado aqui. Eu podia sentir como quando você sabe que um quarto foi rearranjado, mesmo que não consiga dizer o que mudou. Respirei fundo pelo nariz e soltei devagar. Não era pânico. Pânico é barulhento e estúpido. Eu precisava de algo quieto e útil. Peguei o telefone e liguei para Ailton. Sumiu, disse quando ele atendeu. O quê? O pequeno frasco de que falei. Alguém tirou do meu lixo. Eu não mexi nele. Sei o que minhas próprias mãos fizeram na minha própria casa. Ele não me disse que eu podia estar enganado. Ailton entende o custo de ignorar o que seu instinto já sabe. Você precisa chamar a polícia, disse ele. Posso documentar o que tem no vinho, mas aquele frasco teria sido prova limpa de manuseio. Eu sei, respondi. Vou chamar. E Osvaldo? Sim? Não deixe quem fez isso achar que você está dormindo no ponto. Não estou, respondi, e encerrei a ligação. Fiz um café que não queria e sentei na mesa com um bloco de papel ofício. O ato de escrever me acalma.
Tracei uma linha no meio da página e rotulei o lado esquerdo como "o que eu sei" e o lado direito como "o que posso provar". Sob "o que eu sei", escrevi: Leonardo mandou a garrafa. Leonardo perguntou se eu tinha experimentado. Leonardo mudou de tom quando disse que dei para João. O vinho que Ailton testou tem comigo de ninguém. O frasco sumiu. Sob "o que posso provar", escrevi: teste do Ailton. A amostra restante no copo. A ligação do Leonardo ontem à noite, se minha memória serve. Depois fiquei olhando as duas colunas e quis desenhar uma ponte entre elas. Pontes não aparecem porque você quer. Você tem que construir elas. Tirei o pequeno gravador digital da gaveta da escrivaninha. É velho, meio arranhado nos cantos, uma coisa barata que fez seu trabalho sem nunca ser agradecida por isso. Verifiquei a bateria. Meia carga. Enfiei no bolso interno da jaqueta, bem onde o peso dele pareceria uma mão no meu peito me lembrando para respirar. Era pouco depois do meio-dia quando parei no loteamento do Leonardo. A casa dele ficava numa fileira de outras casas que pareciam variações da mesma ideia. Revestimento neutro, números de latão, luz da varanda que acende sozinha quando o sol começa a desistir. A caminhonete dele estava na garagem, limpa, uma década mais nova que a minha. Caminhei pelo caminho e bati na porta. Ele abriu com um rosto que mudou 2 vezes antes de se decidir. Surpresa, depois cálculo, depois algo que ele achou que parecia carinho. "Pai", disse como se estivesse me esperando, e também como se não tivesse ideia do que eu poderia querer. "Isso é inesperado." "É?", perguntei e entrei sem esperar. O lugar cheirava a limão e mais nada. Ele mantém tudo arrumado. Sempre manteve. Tudo em ângulos retos. Nada deixado fora do lugar, exceto pelo tipo de livros que você compra para mostrar que sabe alguma coisa sobre eles. "Soube do João", disse fechando a porta. "Assustador. Carmen está com ele agora. Os médicos acham que pode ser um vírus." "É isso que eles acham?" Mantive o tom neutro. Se eu pressionasse, ele se fecharia. Se eu mostrasse fraqueza, ele usaria. "É o que ela disse", respondeu. "É o que estão falando." Fui para a cozinha. Lá no balcão havia 3 garrafas. 2 de cachaça, uma de vinho, enfileiradas como soldados. Nenhuma delas era da marca que eu tinha dado a ele. Nenhuma aberta. Olhei de volta para ele. Ele estava me vendo observar suas coisas e sorriu como alguém que acredita que o jeito que seu sorriso parece é o jeito que ele soa. "Você experimentou a garrafa que me mandou?" Perguntei. Ele riu baixinho. "A ideia toda era você aproveitar. Sabe, pelo seu aniversário. Você sabe que eu não bebo mais." "As pessoas mudam", disse com um dar de ombros que me fez sentir como se eu não fosse de interesse particular. E movi um passo mais perto do balcão e passei o dedo na borda do copo vazio que estava na pia, como um homem faria quando está matando o tempo, enquanto o anfitrião faz café. "O João gostou", disse. Falou que o gole favorito dele foi o do meio da garrafa, aquele vinho suave. Ele piscou apenas uma vez, mais devagar que um reflexo. "É, coisa engraçada", disse, e pude sentir o gravador no meu bolso, constante como um batimento cardíaco. Eu nunca te disse onde ele guardou. Por uma fração minúscula de segundo, ele ficou imóvel do jeito que um animal fica quando ouve um galho quebrar. Depois sua boca se curvou para um lado e ele balançou a cabeça com uma risadinha ensaiada. "Você deve ter dito. Você fica tagarela quando está sentimental." "Não disse", respondi. E segurei o olhar dele até ele ter que escolher entre desviar o olhar ou me encarar. Ele escolheu uma terceira opção. Estendeu a mão para um pano de prato e começou a secar um copo que já tinha sido seco. "Pai", disse, olhando para o copo em vez de para mim. "Você sempre complica demais as coisas. Sempre acha algo para consertar mesmo quando ninguém pediu. Você me mandou uma garrafa de R$ 500 que eu não posso beber", disse. "Estou tentando consertar isso." Ele pôs o copo no lugar e abriu as mãos como um homem sem nada a esconder. "Então talvez não conserte. Talvez me dê o benefício da dúvida, só uma vez." A voz dele podia passar por razoável se você não estivesse escutando há mais de 30 anos.
Meu filho tem um jeito de soar verdadeiro quando está ensaiado. Aquela pausa da noite passada ficou entre nós como uma terceira pessoa na sala, sentada no balcão balançando as pernas. Vou te fazer uma pergunta, disse, e vou deixar o silêncio depois dela me dar a resposta. Ele me deu um olhar como se estivéssemos jogando xadrez e eu tivesse anunciado minha próxima jogada em voz alta. Tá bom. Você mexeu naquele vinho? Silêncio é uma coisa viva quando você usa direito. A geladeira zumbiu. O relógio do micro-ondas clicou de 12:09 para 12:10. Um carro passou lá fora, devagar o suficiente para nós dois ouvirmos os pneus no asfalto. Ele não desviou o olhar. Também não falou. Tchau, Leonardo, disse, porque às vezes ir embora é a única frase que conta. Ele disse meu nome quando me virei. Pai, naquele tom onde a palavra é tanto um gancho quanto um aviso. Parei, mas não me virei. Você continuar me acusando de coisas, vai me afastar, disse. Não estou acusando, falei para a porta. Estou coletando. Lá fora, o ar estava cortante e meio metálico. Sentei na caminhonete e apertei o botão de parar do gravador com o polegar. A luz vermelha piscou e apagou. Coloquei ele no banco ao lado e fiquei olhando como se fosse uma testemunha que eu talvez tivesse que chamar depois. Minhas mãos estavam firmes. Minha cabeça não. Não dirigi para casa. Ainda não. Parei no canto distante de um estacionamento de supermercado, onde ninguém me incomodaria, e fiz uma ligação que eu vinha adiando desde o momento que Ailton disse, comigo de ninguém. Delegacia, delegado Ferreira. Uma voz disse depois de 2 toques. Delegado, meu nome é Osvaldo Santos. Acredito que posso ter informações sobre um envenenamento. Tenho uma amostra da substância e uma gravação de áudio que pode interessar. Ele não me pediu para me explicar ali mesmo no telefone. Homens que conhecem seu trabalho não exigem a verdade toda no primeiro fôlego. Pode vir esta tarde? Perguntou. Posso, respondi. Ele me deu um horário e o número de uma sala nos fundos da delegacia. Quando desliguei, fiquei com as mãos no volante e olhei para frente. As portas automáticas do supermercado continuavam abrindo para ninguém e fechando para mais ninguém. Pessoas iam e vinham, carregando sacolas de papel cheias de maçãs e leite e coisas que fariam suas casas cheirar a jantares que eu lembro. De volta em casa, parei na caixa de correio porque às vezes você precisa fazer algo comum para impedir que as outras coisas engulam você inteiro. Folhetos, uma conta de luz, um panfleto de supermercado e um cartão postal de uma concessionária que acha que eu posso ser comprado com financiamento a juros zero. Lá dentro, coloquei o copo numa sacola plástica, selei como se soubesse o que estava fazendo e enfiei numa lata velha de charutos que guardava para pregos. O gravador foi para a mesma lata. Coloquei a lata num saco de papel com alças. Botei esse saco dentro de outro porque depois que você tem uma coisa sumindo do seu lixo, dupla camada começa a parecer menos paranoia e mais bom senso. Liguei para Carmen. Ela atendeu no segundo toque. Voz pequena. Osvaldo. Carmen, vou à polícia. Tenho uma amostra e mais uma coisa. Como está o João? Descansando, disse ela. Eles colocaram ele num monitor. Ele fica acordando e perguntando que dia é. Eu digo e ele acena como se estivesse tentando decidir se acredita em mim. Vou ligar depois que falar com o delegado, disse. Diga a ele que vou passar lá depois, se ele quiser ver uma cara velha conhecida que não vai ficar pedindo para ele ser forte. Ela riu um som único e sem fôlego. Ele gosta quando pedem para ser forte, disse. Mas gosta mais de você. Tranquei tudo, verifiquei a porta dos fundos, verifiquei as travas das janelas de novo e caminhei até a caminhonete. O saco de papel ficou no banco do passageiro como uma pessoa. Prendi ele com o cinto porque hábito é conforto quando o senso é escasso. No caminho para a delegacia, liguei o rádio sem escutar. Pessoas cantavam sobre coisas que pareciam simples. Me deixou com raiva, e depois me deixou cansado, e depois me deixou nada. A delegacia era mais fresca que o hospital de algum jeito, e cheirava melhor. Ferreira me encontrou numa sala pequena com uma janela que olhava para uma parede de tijolo. Ele era mais novo que eu por muito, mas mais velho que um novato.
olhos aguçados, gravata que tinha sido endireitada mais de uma vez hoje. Ofereceu água. Disse que sim porque minha boca estava seca e porque as pessoas notam quando você recusa tudo que oferecem. Ele esperou até eu tomar um gole antes de fazer a primeira pergunta. Me conte sobre o vinho. Então contei. Dei as datas, as palavras que Leonardo usou, e a pausa que não pareceu surpresa. Não dei minhas teorias. Dei as fichas dos fatos e deixei ele empilhar como quisesse. Depois coloquei o saco de papel na mesa dele e tirei a lata de charutos e abri. E coloquei o copo e o gravador no mata-borrão dele como ferramentas no começo de um trabalho. Ele não tocou ainda. Fez perguntas que pareciam pequenas, mas não eram. Quem mais tem chaves da sua casa? Quando foi a última vez que verificou seu lixo? Mencionou o frasco para alguém além do Ailton? Depois levantou o gravador e pesou na mão do jeito que um homem faz quando está pensando no quanto uma palavra pode pesar se você tiver que carregar. Você entende, disse, que isso não vira um caso porque eu e você temos um pressentimento. Vira um caso quando o que você me entregou conseguir sobreviver a outras pessoas olhando para isso. Entendo, respondi. Quero que outras pessoas olhem. Ele acenou. Vamos mandar o líquido para o laboratório estadual. Vamos fazer uma cópia do seu áudio. Se houver motivo, vamos agir. Se não houver, vamos te dizer exatamente por que não podemos. Você está bem com isso? Estou, disse. E estava falando sério. Não estou no negócio de querer o homem errado punido. Estou no negócio de querer a verdade certa contada. Quando me levantei para sair, ele disse meu nome como se estivesse pegando para ver como se sentia. Senhor Osvaldo. Sim? Não fale com seu filho de novo até eu dizer. Se ele entrar em contato, anote a hora e o que ele disser, e mantenha suas respostas mais curtas que as perguntas dele. Acenei. Surpreso com o sentimento de que alguém mais finalmente estava disposto a carregar um canto do peso que eu vinha segurando. Lá fora, a tarde tinha ficado de um cinza fosco e brilhante, o tipo que machuca seus olhos mais do que ilumina seu caminho. Dirigi para o hospital. Carmen estava na mesma cadeira, e as mesmas máquinas cantavam suas canções de ninar eletrônicas silenciosas. João parecia mais ele mesmo por graus. A pele tinha um pouco de cor de volta, e a boca estava menos tensa em volta da respiração que ia e vinha. Pus minha mão na grade e os olhos dele se abriram uma fresta. Você está com cara de desenterrado, ele sussurrou. Você deveria se ver, respondi. E ele sorriu só com o lado esquerdo da boca, do jeito que os homens fazem quando sorrir toma demais do resto do rosto. Soube que você está fazendo amizade com a polícia, disse. Estou tentando garantir que eles estejam do nosso lado quando aparecerem, respondi. Ele fechou os olhos de novo, acenou uma vez e cochilou. Fiquei lá mais tempo do que precisava, escutando a máquina mantê-lo honesto sobre o batimento cardíaco. Carmen sussurrou coisas que não pertencem a mais ninguém além deles. Saí para o corredor e liguei para Ailton para agradecê-lo por ter se mexido mais rápido do que eu tinha direito de pedir. Ele me disse que era para isso que serviam os amigos e para tomar cuidado com as costas. Disse que tomaria. Em casa, a casa teve a ousadia de estar exatamente como eu tinha deixado. O silêncio ficou nos quartos como um hóspede que se recusa a ir para casa. Fiz uma omelete que não terminei e lavei a frigideira porque algumas coisas você faz só para provar para si mesmo que ainda é a mesma pessoa que as faz. Fui ao armário do corredor, puxei a caixa à prova de fogo da prateleira de cima e abri na mesa da cozinha. Guardava os papéis de uma vida, certidões de nascimento, a escritura da casa e a aliança de ouro rosa da Maria que eu ainda não estava pronto para me desfazer. Adicionei um post-it na parte interna da tampa. A amostra de vinho com a polícia, não descartar. Não sabia para quem era o bilhete. Talvez fosse para mim. Dormi no sofá com a luz do corredor acesa. Não fazia isso desde a noite depois do meu infarto, e meu peito não gostou do jeito que esses dois fatos pareciam, parados um ao lado do outro. Acordei antes do amanhecer, porque o corpo lembra de alarmes antigos. Fiz café e não bebi. Escutei a casa respirar. Quando o sol finalmente se decidiu a aparecer, liguei para Carmen
e disse que passaria por volta do meio-dia. Ela disse que o médico achava que João seria transferido da unidade crítica se os números dele continuassem se comportando. Se comportar é uma palavra para crianças e batimentos cardíacos. Gosto do som. Às 10 da manhã o telefone tocou de novo. Número desconhecido. Deixei ir para a caixa postal porque aprendi algo importante ontem. Você não deve uma resposta a ninguém antes de estar pronto para dar. A mensagem chegou depois do segundo toque. Esperei, depois apertei play. Pai, sou eu. A voz do Leonardo puxada como um arame. Precisamos conversar. Quanto mais cedo, melhor. Ele pausou. Me liga de volta. Não liguei. Anotei a hora e as palavras exatas e pus o bilhete na caixa à prova de fogo porque, às vezes, você precisa fazer suas próprias evidências. Olhei pela janela para meu quintal, que se recusa a ficar verde não importa quanto um homem regue. A cadeira de balanço da varanda rangeu uma vez. Nenhum vento que eu pudesse ver. O dia estava quieto demais de novo. Se você quer que eu diga que não estava com medo, não vou. O medo não é uma coisa de que me escondo mais. Pertence à verdade do jeito que pregos pertencem à madeira. Eles mantêm tudo junto. Fiquei ali na cozinha com minha mão no encosto de uma cadeira e soube isso sem anotar. Qualquer coisa que fosse isso, tinha passado do ponto onde um pai e um filho podiam consertar numa mesa, conversando mais devagar e gentil que a última vez. Tinha passado do ponto onde uma garrafa era só um presente e um hospital era só um lugar que acontece com outras pessoas. Ia ficar pior antes de ficar melhor. E eu ia continuar caminhando em direção a isso. Um quarto, um telefonema, uma respiração firme de cada vez. Há um tipo de silêncio que não fica quieto. Ele caminha. Bate na borda da sua caneca de café. Fica olhando o telefone no balcão e conta até 60 com você. Depois começa de novo. O delegado Ferreira me disse para não falar com meu filho. Então não liguei de volta para Leonardo. Anotei a hora da mensagem dele como se fosse uma placa que eu precisasse lembrar. De manhã, fiz exatamente o que o delegado pediu, e ainda assim a casa parecia vigiada. Deixei o telefone na mesa do corredor e caminhei pelos quartos com as mãos atrás das costas. Não porque esperasse encontrar alguma coisa, mas porque homens como eu não sentam quando podem ficar de pé. Não descansam quando há trabalho inacabado. A luz de outubro entrou mais fraca hoje. Um lençol branco pendurado sobre o sol. Verifiquei a porta dos fundos, as travas das janelas, a entrada lateral da garagem com a fechadura teimosa que você tem que levantar enquanto vira. Tudo bem. Tudo normal. Normal não é o mesmo que seguro. Fiz uma segunda panela de café. Não bebi e abri a caixa à prova de fogo na mesa da cozinha. Lá dentro a escritura. Uma pilha de formulários de seguro. A aliança da Maria. O cartão onde eu tinha copiado as palavras exatas da mensagem do Leonardo. Adicionei outro cartão. Delegado Ferreira, 14h30. Sublinhado 2 vezes. A manhã toda, eu vinha segurando a ida para ligar para a delegacia de novo. Não porque estava hesitante, mas porque queria aparecer com um dia inteiro de firmeza em mim. Antes de sair, dei mais uma volta lenta pela casa. No hall da frente, parei. A fechadura estava alinhada com a placa de batente. Só uma fração deslocada. Um risco novo no lábio do metal, redondo e claro do jeito que uma chave que não é perfeitamente cortada vai arranhar depois de alguns usos. Nada quebrado, nada forçado. Apenas uma marca que você só nota se conhece a porta como conhece os ossos da sua mão. Um pensamento se estacionou no meu peito e não se mexeu. Alguém tinha se deixado entrar. Fui até a gaveta de tralhas e achei um pedaço curto de linha e um pedaço de fita transparente. Pus a linha atravessada na parte de baixo do batente da porta e marquei com fita para que ficasse no lugar. Um truque que aprendi de um cabo que tinha se cansado de achar seu armário revirado. Você não prende um ladrão. Você conta uma história sobre se ele esteve lá. Quando entrei na caminhonete, a casa parecia vazia e inofensiva, que é exatamente como uma casa deveria parecer. Mesmo assim, saí de ré como se estivesse deixando um animal dormindo para trás. O Hospital São Lucas fica a 3 curvas e uma reta longa da delegacia,
Então carreguei o hospital nos ossos, enquanto caminhava pelo corredor até a sala do delegado Ferreira. Ele tem uma daquelas salas que dão para o pessoal de patente média. Janela pequena, mesa grande, pilhas de arquivos que parecem crescer no escuro. Ele se levantou para apertar minha mão e me apontou uma cadeira. Não parecia um homem que tinha ficado acordado tarde demais ou um homem que tinha dormido bem demais. Parecia um homem que sabia o que fazer com um fato limpo. Obrigado por vir, Sr. Osvaldo, disse. E pelas amostras ontem. Mandamos para o laboratório estadual. Os resultados preliminares do seu amigo Ailton batem com o que vimos. Estamos tratando isso seriamente. Imagino que seriamente tem níveis, respondi. Ele quase sorriu. Tem. Agora significa que estamos coletando corroboração, o painel toxicológico do hospital, seu áudio, a cadeia de custódia da sua amostra. Ele deslizou um bloco de papel ofício para mim. Quero sua linha do tempo nas suas próprias palavras. Quando recebeu o pacote, quando deu para o Sr. João, quando seu filho ligou, quando descobriu que o frasco tinha sumido. Contei direto, vendo a caneta dele se mover. Ele não interrompeu, exceto para checar 1 hora ou 1 dia. Quando terminei, ele bateu no bloco com a lateral da caneta e se recostou. Disse que a sacola do lixo tinha sido mexida, virada do jeito errado. Não mexi nela. Qualquer sinal de entrada forçada? Não. Mais alguém com chaves? Nenhuma escondida. Ninguém para quem eu tenha dado uma recentemente. Minha falecida esposa tinha a dela. Meu filho tinha uma quando era mais jovem. Quando foi a última vez que viu na posse dele? A resposta queria ser uma vida inteira atrás, mas a verdade entrou usando uma camisola de hospital. 5 anos atrás, depois do infarto, quando Leonardo tinha passado em casa para pegar algumas coisas para mim antes de eu ter alta. Ele tinha trazido uma sacola com chinelos, moletom e carregador do celular. Na época, agradeci pela pequena misericórdia de ele ter lembrado do carregador. Não pedi minhas chaves de volta. Presumi que eu as tinha deixado no balcão da cozinha. Depois do meu infarto, disse devagar. Ele as tinha então. Não me lembro dele devolvendo. Ferreira acenou, nem surpreso, nem satisfeito. Se alguém entrou sem força, isso ajuda a explicar o frasco que sumiu. Mas alguém sabia do frasco? Só o Ailton. Vou pedir para ele documentar a conversa com você só para mostrar que não estamos inventando depois dos fatos. Ele fechou o bloco. Senhor Osvaldo, vou dizer isso claramente. Não se encontre com seu filho. Se ele convidar para algum lugar, me avise. Se ele aparecer, nos chame. Não acho que ele está interessado numa conversa. Pensei na voz do Leonardo na minha caixa postal, tensa como um cabo debaixo do capô de um carro que você não deveria tocar enquanto o motor está quente. Vou fazer exatamente o que disse. Ele deslizou um cartão pela mesa. Meu celular, se sentir que algo está errado, liga. Prefiro estar errado 2 vezes do que certo tarde demais. Agradeço, disse-me levantando. Ele também se levantou. Na saída, o prédio cheirava a toner de copiadora e cera de chão. Desci as escadas 2 lances e parei no patamar para respirar. Não estava sem fôlego. Estava verificando se o chão debaixo de mim ainda era o mesmo chão que eu tinha pisado quando entrei. A ligação da Carmen veio quando eu estava entrando na garagem do hospital. Atendi no segundo toque. Osvaldo, ele está melhor, disse, lágrimas nas palavras. Vão transferir ele da unidade crítica para uma intermediária. Ele fica pedindo desculpa toda vez que acorda, como se achasse que estragou a festa de alguém. Vai ser festa quando ele estiver em casa, respondi. Posso passar lá? Por favor. João parecia desbotado, mas sólido, apoiado agora, olhos mais claros. Ele esticou a mão para o meu antebraço quando entrei. Aquele aperto de mão de trabalhador, onde vocês se ancoram um no outro além do pulso. Você está com cara pior hoje, disse. O que fez Carmen rir através do lenço que segurava no queixo. Trouxe minha pior cara para a visita, respondi puxando a cadeira. Trago minha melhor amanhã. Carmen se desculpou para falar com uma enfermeira. Quando a cortina se fechou com um ruído, João baixou a voz. Osvaldo, entre nós, olhou para a porta depois de volta. Você acha que o Leonardo fez isso?
Acho que aquela garrafa não era um presente. Ele observou meu rosto como se estivesse aprendendo uma linguagem dele. Você vai conseguir lidar com isso? Vou ser legal, respondi. Vou ser firme. Não foi isso que perguntei. Deixei a pergunta ficar tempo suficiente para dizer que eu tinha ouvido. Vou conseguir lidar com isso. Ele apertou meu antebraço uma vez, depois soltou. Homens como nós não se abraçam, a menos que estejamos enterrando alguém. O aperto é a autorização para sentir sem a papelada. A cortina abriu e Carmen voltou com uma mulher mais jovem ao lado. Uns 35 anos. Cabelo preso num rabo de cavalo prático, olhos contornados de cansaço, mas aguçados. Eu a reconheci das fotos na lareira da casa do Leonardo. Fernanda, minha nora. Tínhamos conversado 2 vezes desde o casamento, educadamente, como vizinhos que moram 2 quarteirões de distância. Osvaldo, disse. Fico feliz que esteja aqui. Me levantei. Como está se segurando? Ela olhou para João. Com medo, com raiva, principalmente com medo. A voz baixou. Precisamos conversar. Carmen acariciou a mão do João e disse: Vou dar uns minutinhos para vocês. E saiu para o corredor. Uma mulher que entende quando uma conversa precisa de privacidade, mesmo que não seja ela quem pediu. Fernanda fez um gesto em direção à pequena sala de estar da família na esquina. Tinha uma máquina de café que fazia tudo ter gosto de plástico e 2 cadeiras com encostos retos demais para ser gentis. Ela não se sentou. Eu também não. Não sei o que você sabe, disse, mas sei que o Leonardo está diferente há muito tempo. Distante, reservado. Ele mantém potes numa prateleira na garagem, plantas secas. Diz que é para hobby. Ele entrou em grupos online sobre extração de ervas. Não pensei... Ela engoliu. Não pensei que se conectava com algo assim. Comigo de ninguém, disse. Já ouviu esse nome? Os olhos dela piscaram, reconhecimento ou medo ou ambos. Sim, vi no histórico de busca dele. Pensei que ele estava lendo, só isso. O delegado Ferreira vai querer conversar com você se estiver disposta. Ela acenou rápido demais. Já liguei. Deixei recado. Bom, respondi. Alívio e tristeza são primos. Senti um visitando em nome do outro. Fernanda, se tiver alguma coisa, capturas de tela, mensagens, fotos desses potes, guarde. Deixe o delegado puxar o fio. Ela me olhou com força suficiente para me ver. Por que ele faria isso com você? Eu poderia ter dito uma dúzia de coisas. Dinheiro que não daria. Amor que não dei do jeito que ele queria. Decepções que criaram ganchos. Em vez disso, disse a verdade do jeito que eu a conhecia. Porque se não pode ser dono da história, vai queimar a página. Ela se contraiu como se as palavras fossem uma corrente de ar. Ele me perguntou esta manhã se eu tinha ouvido de você. Disse que queria saber se você tinha gostado da garrafa. O que disse? Que você tinha dado para meu pai. Ficamos ali por alguns segundos com essa frase entre nós. O tipo de coisa que muda de forma conforme você olha. Obrigado, disse, por me contar. Sinto muito, disse ela. E eu sabia que ela se referia a tudo, não apenas ao pedaço que tinha falado em voz alta. Voltamos ao quarto do João e dissemos coisas mais gentis sobre o tempo e futebol e o tipo de sopa que a cantina tenta chamar de canja de galinha. Saí quando a enfermeira veio verificar os monitores dele, prometendo trazer revistas e fingindo que isso importava para o resultado. No caminho de casa, parei na loja de materiais de construção. Comprei 2 fechaduras novas e um pacote daqueles alarmes pequenos de colar que gritam se uma porta abrir quando estão ligados. O balconista me passou e fez um comentário sobre o inverno chegar cedo. Disse algo sobre precisar me adiantar. Ele embalou as fechaduras como se fossem compras do supermercado e me disse para ter um bom dia. A gente diz isso um para o outro. Tenha um bom dia. Como se o dia fosse escutar. Em casa, a linha que eu tinha colado atravessada no batente da porta estava exatamente onde eu tinha posto. Intacta. Passei por cima dela e fechei a porta atrás de mim com um clique suave. Tinha pensado em chamar um chaveiro, mas colocar as fechaduras, eu mesmo parecia fazer minha cama num motel estranho. Se eu fizesse, talvez conseguisse deitar a cabeça sem todo o barulho.
Instalei a primeira fechadura na porta dos fundos, depois a segunda na frente, aparafusando as placas devagar e firme. Os músculos dos meus antebraços familiares com o ângulo e a pressão. Os pequenos alarmes foram nos batentes das portas com um som como band-aid descascando. Liguei eles e abri a porta para ouvir a prova estridente de que funcionariam. Funcionaram. Quando terminei, o sol tinha baixado o suficiente para puxar sombras longas pelo chão. Esquentei uma lata de sopa e comi em pé com a tigela na mão esquerda e a colher na direita. Velhos hábitos. Menos para lavar desse jeito. O telefone zumbiu na mesa do corredor. Não pulei. Caminhei até ele na velocidade de um homem indo responder sua porta. Número desconhecido de novo. Deixei zunir. Parou. Segundos depois apareceu uma mensagem. Leonardo. Precisamos conversar cara a cara hoje. Uma segunda mensagem veio antes que eu pudesse pensar na primeira. Leonardo. Não torne isso pior do que é. Pus o telefone no lugar como se ele pudesse me queimar. Anotei a hora e as mensagens exatamente como tinham chegado num cartão. E adicionei o cartão à caixa à prova de fogo. Depois tirei o cartão do delegado Ferreira da minha carteira e disquei. Ele atendeu no segundo toque. Ferreira. É o Osvaldo. Ele está pedindo para se encontrar. Não faça isso, disse as duas palavras limpas como um portão fechando. Mande as mensagens para mim, vou registrar. Se ele ligar, deixe ir para a caixa postal. Ele deixou uma mais cedo, transcrevi. Bom, continue fazendo isso. Hesitei. Delegado, você viria dar uma olhada na minha porta da frente? Acho que alguém usou uma chave que não era minha. Posso mandar um oficial para fotografar e documentar. Passo aí se estiver livre na próxima hora. Ele chegou 40 minutos depois com um jovem fardado chamado Silva. Fotografaram a placa de batente. O pequeno risco onde a chave tinha arranhado. A linha colada abaixo como uma linha de tropeço. Ferreira não fez cara. Não parece um homem que gosta de estar certo, mas também não gasta energia fingindo que está surpreso quando não está. Tem o conjunto original de chaves? Perguntou. Fui até o armário do corredor e puxei a pequena lata onde guardávamos extras há 20 anos. Lá dentro, 2 chaves de latão marcadas frente e fundos na letra arrumada da minha esposa. Uma chave masculina e uma chave que não deveria estar lá. Uma cópia sem marcas, cortada ligeiramente torta para ficar desajeitada na lata. Meu estômago esfriou. Essa não era nossa, disse. Nunca rotulamos assim. Rotulamos tudo. Ferreira mandou Silva embalar. Vamos ver se conseguimos puxar impressões digitais, disse. Sem promessas. Chaves não são amigas de impressões digitais. Faça o que puder, respondi. Quero que cada pequena coisa nessa história pare de fingir que não está conectada com o resto. Quando saíram, a casa se sentiu diferente. Não mais segura, não menos vigiada, apenas testemunhada. Há uma coisa que acontece quando o mundo oficial pisa no seu particular. O chão inclina, e depois se escreve num ângulo novo. Sentei na mesa da cozinha e segurei minha caneca de café com as 2 mãos, embora estivesse vazia. A cadeira de balanço da varanda rangeu. Nenhum vento que eu pudesse ver. Escutei por passos que não estavam lá. Coloquei o telefone em não perturbe e virei com a tela para baixo. Por volta das 9, um carro ficou parado lá fora tempo suficiente para eu me levantar e caminhar até a janela. Faróis lavaram a varanda e depois deslizaram adiante. Fiquei na janela até ouvir o som sumir. Podia não ter sido nada. Um adolescente perdido, um entregador verificando o endereço. Pareceu algo que queria ver se eu me mexeria. Não dormi. Deitei no sofá com a luz do corredor acesa e minhas botas ao lado da porta. Sou velho demais para heroísmos. Não sou velho demais para estar pronto. Pouco antes do amanhecer, o telefone zumbiu de novo. Caixa postal, nenhum toque. Tinha esquecido do não perturbe. Toquei com o volume baixo. Pai, você está fazendo confusão. A voz do Leonardo disse mais quieta que antes, como se estivesse num lugar onde não queria que as paredes ouvissem. Você foi à polícia. Isso não é inteligente. Poderíamos ter resolvido isso. Você não está pensando direito. Ele desligou. Anotei. Poderíamos ter resolvido isso.
palavras carregadas. Resolvido o quê? Às 8 em ponto, Ferreira ligou. Laboratório estadual voltou. Preliminar, disse. Confirmação independente de comigo de ninguém na sua amostra. É suficiente para abrir formalmente um caso e solicitar prontuários médicos do hospital para o Sr. João. Estamos agindo. Soltei uma respiração que estava vivendo em mim desde que Ailton disse a palavra comigo de ninguém e não tinha feito plano para sair. Me diga o que precisa. Continue fazendo o que está fazendo. Documente. Não se envolva. Tranque suas portas. Vou entrar em contato para uma declaração formal gravada. Se seu filho entrar em contato, salve tudo. Se ele aparecer, ligue 190. Quero dizer isso. Sei que quer, respondi. Delegado. Sim? Obrigado. Ele não disse de nada. Disse, vamos fazer nosso trabalho. O que vindo de um homem como ele é a mesma coisa. Tomei banho, me barbeei e vesti uma camisa limpa. Há um jeito que um homem precisa parecer quando o dia vai exigir firmeza. Fiz café da manhã e comi na mesa como se cada garfada fosse uma escolha que eu pudesse acertar. Dirigi para o hospital com uma pilha de revistas debaixo do braço. Casa e Jardim, Reforma Fácil. Uma revista brilhosa com jardins que nunca cresceriam no barro do interior. João estava acordado o suficiente para fingir interesse num artigo sobre segurança com motosserras. Nós dois sabíamos que ele estava me fazendo um favor. O faz de conta era uma gentileza. Fernanda chegou na metade de um artigo sobre manutenção de deck. Estava com o telefone na mão e parecia uma pessoa que não tinha dormido numa cama, apenas perto de uma. O delegado Ferreira me ligou, disse ela. Ele quer que eu leve o laptop velho do Leonardo. Ainda tenho ele de antes de casarmos. Leve, respondi. Deixe a lei carregar o que foi feita para carregar. Ela acenou. Osvaldo. Ele me mandou mensagem. Disse que ela perguntou se você estava bancando o herói. Disse. Se alguma coisa acontecer, a culpa é sua. Ela levantou os olhos. Encaminhei para o Ferreira. Bom, respondi. Um calor subiu no meu peito que não era do tipo antigo. Era do tipo que sabe a diferença entre uma ameaça e um aviso. Você não responde nada que ele mandar, nem uma palavra, nem mesmo para dizer que não vai responder. Quando saí, a luz lá fora tinha a honestidade fraca do meio-dia. Dirigi para casa pelo caminho mais longo, não porque estava com medo, mas porque queria colocar mais estrada entre mim e a próxima coisa. A linha na porta ainda estava intacta. Passei por cima dela como se fosse uma linha que eu pudesse honrar, e fechei a porta atrás de mim. Sentei com caneta e um bloco amarelo, e escrevi. O que ele quer, em letras grandes o suficiente para atravessar a página. Embaixo fiz 2 colunas de novo. Dinheiro e controle. Embaixo de dinheiro escrevi, inverno passado, 20 mil recusado. Embaixo de controle escrevi, colocação da garrafa, frasco sumindo, ligações. Precisamos conversar. Controle era o lado mais pesado da balança. Dinheiro é uma razão. Controle é um hábito. Hábitos duram mais. Ao meio-dia, o alarme da porta gritou seu grito estridente. Estava meio fora da cadeira e com o telefone na mão antes do meu cérebro poder dizer ao meu corpo que tinha reagido demais. O apito veio de novo. O dispositivo baratinho provando que podia fazer o que eu tinha comprado para fazer. Me movi para o lado da janela fora de vista e puxei a cortina uma largura de dedo. Um caminhão de entrega. O motorista tinha aberto a porta de tela para deixar um envelope acolchoado no capacho. Ele olhou para o alarme, deu de ombros como um homem que tinha encontrado 1000 barulhos piores e recuou. A porta se fechou devagar. O alarme ficou quieto. Deixei meu coração voltar para onde pertence e esperei. Quando o caminhão saiu, abri a porta. O envelope não tinha endereço de retorno. Lá dentro, uma única folha de papel de impressora, sem bilhete. Apenas uma fotografia impressa do celular. Minha varanda na noite passada, num ângulo de atravessar a rua. A cadeira de balanço estava imóvel. A luz sobre a porta brilhava. Nenhuma pessoa no quadro. A foto tinha sido tirada nas últimas 12 horas. Olhei para a rua, para as cercas dos vizinhos,
Para o ponto perto da esquina onde um carro poderia sentar com as luzes apagadas e ver o que quisesse. Depois caminhei com a fotografia até a caixa à prova de fogo. Adicionei a pilha e liguei para Ferreira. Ele atendeu no primeiro toque. Contei o que veio, como veio, o que mostrava. Não jogue isso fora, disse. Vou mandar alguém. Você vai cansar de ouvir de mim, respondi. Preferia isso à alternativa, disse, e desligou para tornar menos conversa e mais tarefa. Fiquei na janela e observei a rua de lado, do jeito que você observa uma coisa selvagem que não quer assustar. A cadeira de balanço se mexeu uma vez. Nenhum vento. Casas são engraçadas assim. O que você pensa que está parado sempre está te dizendo o contrário se você quer ver. No final da tarde, a polícia tinha a fotografia e minha declaração sobre como chegou. Eles levaram o envelope também. Ferreira mandou mensagem. Estamos arquivando pedidos de preservação para imagens de câmera no seu quarteirão. Palavras práticas, do tipo que põe trilho. A noite chegou como uma porta se fechando devagar. Esquentei a sopa da noite passada e comi sentado nos degraus dos fundos. O ar de outubro cortando limpo nos meus pulmões. O quintal escureceu. A cadeira ficou parada. E em algum lugar ao longe um cachorro latiu para algo que só cachorros conseguem ver. Entrei e acendi a luz do corredor. O telefone zumbiu mais uma vez. Leonardo, você acha que eles vão te proteger do que você começou? Me liga. Não liguei. Copiei palavra por palavra e enfiei o papel na caixa. A caixa fechou com o som suave e final que sempre faz. Coloquei de volta na prateleira mais alta do jeito que um homem põe um peso onde não pode tropeçar nele no escuro. Fiquei lá e escutei a casa conversar consigo mesma. O assentar e suspirar da madeira. O zumbido fino do motor da geladeira. O tic-tac de um relógio que não tem ideia do que tempo significa. Pensei na primeira vez que Leonardo disse pai, de um jeito que fez meu coração querer se levantar e bater continência. E na última vez que ele disse pai, de um jeito que fez querer sentar. Era escuro total quando finalmente me estirei no sofá. Pus minha mão no peito e senti meu coração trabalhando devagar, firme, profissional. Muito tempo atrás, um médico me disse que eu saberia se estivesse com problemas. Essa noite pareceu a coisa mais honesta que eu tinha. Não sei se o sono veio ou se a noite apenas decidiu ter misericórdia. Mas quando o telefone tocou às 6h12, eu estava pronto. Atendi no primeiro toque. Senhor Osvaldo, Ferreira disse sem alô. Laboratório Estadual confirmou, estamos pedindo um mandado. Fechei os olhos e vi a cadeira de balanço, a linha branca atravessada no limiar. A fotografia da minha própria casa de atravessar a rua. Vi uma garrafa captando a luz da manhã como se fosse vergonha num vidro. Onde precisa de mim? Perguntei. Bem onde está, disse. E qualquer coisa que aconteça depois não abra a porta a menos que a pessoa do outro lado possa provar que está aqui para ajudar. A linha ficou quieta. A casa escutou. E eu fiquei no pequeno país que tinha construído dentro das minhas paredes, e esperei o dia pisar no limiar. Dizem que a batida que você não espera é a que você lembra. Mas desta vez, eu estava esperando. Vinha esperando desde o momento que Ferreira me disse que o laboratório tinha confirmado o veneno. Ainda assim, quando a batida veio cortante e deliberada, meu peito se contraiu. Não de medo, de saber que a linha que vínhamos caminhando no escuro estava prestes a ser pintada com tinta oficial brilhante. Aquele som significava que o mandado tinha dentes agora. E o dia não ia esperar eu me sentir pronto. Era pouco depois das 8h. A luz lá fora tinha aquele dourado fino que mal toca o chão antes de escorregar. Abri a porta e encontrei Ferreira em pé com 2 fardados. Silva de antes e outro oficial que eu não conhecia, jovem o suficiente para o cinto ainda parecer grande demais para ele. Estavam vestidos para trabalho que não ia ficar no papel. Bom dia, senhor Osvaldo, Ferreira disse, segurando um documento dobrado numa capa plástica transparente. Juiz assinou às 7h43. Temos autorização para revistar a residência do seu filho e apreender qualquer item relevante ao caso. Ele não precisou dizer. Este era o passo onde tudo podia virar. Precisam de mim lá? Perguntei.
Não, disse. E isso não é um pedido. É uma instrução. Não queremos você na linha de visão dele hoje. Vamos cuidar da busca. Se encontrarmos o que achamos que vamos encontrar, vamos prosseguir adequadamente. Prosseguir adequadamente é linguagem policial para... Sua vida pode não parecer a mesma na hora do jantar. Silva olhou além de mim em direção ao corredor interior. Alguma mudança durante a noite? A linha ainda está lá. Nenhum alarme disparado. Ferreira deu um aceno curto. Bom, mantenha eles ligados. Eles saíram em comboio. Um sedã preto, uma viatura marcada rolando pela rua como uma linha de pontuação, indo para uma frase inacabada. Fiquei na porta até eles virarem a esquina. Depois fechei a porta e olhei para a linha na parte de baixo do batente, ainda perfeitamente imóvel, como se desafiasse alguém para perturbá-la. As horas depois que saíram foram do tipo que esticam. Tentei ler. As palavras ficaram na página como estranhos num ponto de ônibus. Fiz café. Não bebi. Por volta das 11, fiz um passeio lento em direção à beira da cidade, parando no pequeno parque memorial dos veteranos, onde os bancos ficam de frente para uma fonte que não funciona desde o verão passado. O som do trânsito da rua principal era fraco o suficiente aqui para deixar o ar assentar. Eu tinha estado aqui uma vez com Leonardo quando ele tinha 10 anos. Trouxemos pão para os patos. Ele perguntou para que serviam todos os nomes nas placas. Disse que eram para homens e mulheres que tinham feito seu trabalho até o fim. Ele perguntou se isso significava que tinham terminado a missão. Disse que sim. Ele não perguntou qual era a missão. Às vezes acho que essa foi a parte que eu deveria ter explicado. À 1 da tarde eu estava de volta em casa sentado na mesa da cozinha, com o telefone com a tela para cima. Não estava esperando ele me ligar. Leonardo não é do tipo que liga quando está encurralado. É do tipo que aparece sem avisar. Força a conversa nos termos dele. Era isso que tinha Ferreira preocupado. À 1h17, o telefone zumbiu. Não uma ligação, uma mensagem da Fernanda. Fernanda, eles estão aqui. Estou no quarto com a porta fechada. Consigo ouvir eles passando pela garagem. Fique dentro. Não interfira. Você está segura com eles aí. Nenhuma resposta voltou. Me imaginei sentada na beira da cama, mãos entrelaçadas, escutando botas no concreto e o som de caixas de papelão sendo movidas. Eu conhecia aquele som. É o som de alguém procurando a verdade sem se importar se acordam a casa. Às 14h04, Ferreira ligou. Encontramos. Deixei as palavras pousarem. Encontraram o quê? 3 potes de conserva rotulados com fita crepe. CDN. Raiz e tintura. 2 deles contêm material de planta seco consistente com comigo de ninguém. O terceiro contém líquido. Vamos mandar para o laboratório para confirmação. Também encontramos anotações manuscritas sobre métodos de preparação, estimativas de dosagem e... Ele pausou. E um envelope endereçado a você, sem lacrar. Dentro uma carta curta, seu nome no topo, as palavras, você vai entender por que quando acabar embaixo. Nada no meio exceto o desenho de uma árvore com as raízes circuladas. A cozinha ficou mais fria. Ele me deixou uma mensagem caso a garrafa funcionasse. É o que parece, Ferreira disse, voz nivelada. Vamos registrar, embalar e fotografar tudo. Fernanda está cooperando completamente. Ela deu consentimento para buscar dispositivos digitais compartilhados. Vocês têm ele sob custódia? Ainda não. Ele não estava em casa quando chegamos. Estamos emitindo um alerta para localizar. Agarrei o telefone mais firme. Delegado, se ele vier aqui, ligue 190 imediatamente. Já marquei seu endereço para a resposta prioritária. Não se envolva com ele. A linha ficou quieta por um tempo. Depois ele disse: Estamos passando de suspeita para evidência, Sr. Osvaldo. Isso muda o jogo. Entendo. Desliguei e fui para a caixa à prova de fogo. Adicionei um cartão. 14h04. Ferreira ligou, encontrou potes, anotações, carta. Li os outros cartões na pilha um por um como folheando um manual de uma máquina que você não consegue desmontar. Cada entrada era seu pedaço de prova de que o último mês não tinha sido um delírio febril.
Por volta das 15h30, liguei para Carmen para atualizá-la. João estava dormindo. Ela escutou sem interromper do jeito que tinha quando liguei do pronto-socorro anos atrás depois do meu infarto. Osvaldo, disse ela quando terminei. Isso vai acabar de 2 jeitos. Ou ele vai ser preso, ou vai fugir. Ele não vai fugir longe. Respondi. Não, mas longe o suficiente para fazer você se perguntar. Às 16h12, o alarme da porta gritou. Estava no corredor em 3 passos, telefone na mão. A porta da frente estava fechada, a linha atravessada no batente intacta. O som tinha vindo dos fundos. Me movi devagar, não porque estava com medo, mas porque você não se apressa quando precisa ver tudo. Pela janela da cozinha, vi a porta de tela balançar uma vez, 2, depois ficar parada. Ninguém à vista. Me aproximei e vi um pedaço de papel dobrado enfiado entre a maçaneta e o batente. Abri a porta, desliguei o alarme e puxei o papel. Uma frase em marcador preto grosso. Para de deixar eles entrarem ou eu vou entrar. Sem assinatura, sem envelope. Apenas essas palavras. Tirei uma fotografia, enfiei o papel numa capa plástica e liguei para Ferreira. Ele disse que um oficial estaria lá em 15 minutos. Silva chegou em 10, fotografou o bilhete na minha mão, o local na porta, as dobradiças e o quintal além. Viu alguém? Perguntei. Nenhum movimento na rua, disse ele. Pode ter sido deixado e corrido. Ele saiu com o bilhete prometendo registrar imediatamente. Naquela noite não me incomodei com o sofá. Coloquei uma cadeira no canto da sala onde podia ver as portas da frente e dos fundos. A casa cheirava levemente a metal das fechaduras novas. Mantive as luzes acesas, não porque queria ver para fora, mas porque queria que qualquer um lá fora me visse. Às 21h45, meu telefone acendeu. Número desconhecido. Deixei tocar até a caixa postal. 1 minuto depois, toquei. Pai, sou eu. Eles estão cometendo um erro. Essas coisas que encontraram não são o que pensam. Você me conhece melhor que isso. Uma pausa. Me liga, por favor. A voz estava calma, medida, quase gentil. O tipo de tom que você usaria para vender algo que alguém não quer comprar. Não liguei de volta. Anotei palavra por palavra. A manhã trouxe uma geada cortante. A grama estava branca nas pontas e o ar tinha gosto de moedas. Ferreira mandou mensagem às 8h12. Temos ele. Trazido sem incidentes. Vou atualizar. Fiquei olhando as palavras até elas pararem de ser formas e começarem a ser fatos. Dirigi para a delegacia pouco antes do meio-dia. A área de espera era pequena, com 2 cadeiras plásticas contra uma parede e uma máquina de refrigerante zumbindo no canto. Ferreira saiu para me encontrar. Ele não está falando, disse. Pediu advogado na hora. Tudo bem. Temos o suficiente para segurá-lo. Fernanda forneceu evidência digital substancial. E-mails referenciando preparação de raiz e tempo perfeito. Histórico de busca por níveis de toxicidade em adultos acima de 60 anos. O que acontece agora? Vamos apresentar as acusações ao promotor. Tentativa de homicídio. Posse de substância tóxica controlada. Adulteração de evidência. Vai andar rápido. Acenei. Minhas mãos ficaram nos bolsos para não fazerem nada que não deviam. Ferreira me estudou por um momento. Está se segurando? Estou de pé, respondi. É suficiente. Quando saí da delegacia, o céu tinha ficado daquela cor cinza sem vida, que faz você pensar que neve está chegando, mesmo que a previsão jure que não. Dirigi sem destino, passando pelo moinho velho, pela loja de ferragens fechada, pelo restaurante que ainda cheira a gordura de 20 anos atrás. Acabei no hospital. João estava acordado assistindo um programa de auditório no mudo. Carmen sentou ao lado tricotando algo verde. Prenderam ele, disse quieto. João acenou uma vez. Bom, as agulhas da Carmen continuaram se movendo. E agora? Agora, disse. Esperamos o resto fazer seu trabalho. Naquela noite, sentei nos degraus dos fundos com uma caneca de chá, vapor subindo no frio. O quintal estava quieto, exceto pelo estalar ocasional de um galho no vento.
Em algum lugar no quarteirão, um cachorro latiu uma vez, depois parou. Pensei no bilhete na porta, nos potes na garagem, na carta com as raízes da árvore. E pensei no menino com o pão na fonte memorial, perguntando se os nomes significavam que tinham terminado a missão. Talvez essa fosse minha missão. Não terminá-la, mas garantir que ela não me terminasse. Quando entrei, verifiquei a linha na porta, ainda lá, ainda contando a verdade. Veneno é uma palavra feia. Não fica apenas na sua boca. Muda o jeito que você respira. Ferreira não disse logo. Deixou Ailton explicar primeiro. Talvez porque soubesse que ouvir de um amigo seria mais suave que ouvir de um delegado. Mas não há jeito suave de ouvir que algo feito para te matar já estava dentro de um homem que você respeita, e que você tinha sido quem colocou nas mãos dele. Começou 2 manhãs depois do primeiro desmaio do João. Eu estava na cozinha fazendo mingau que não planejava comer quando o telefone tocou. A voz do Ailton estava baixa, controlada. Osvaldo, você está sentado? Me acomodei na cadeira perto da mesa, olhos no relógio. Estou sentado, pode falar. Rodei os testes 2 vezes. Achei que o primeiro podia ter sido contaminado, mas não foi. Tem extrato de comigo de ninguém naquele vinho. Suficiente para mandar alguém com problemas cardíacos direto para a UTI. Você disse que o João tem marca-passo, certo? Tem, respondi. Minha boca estava seca. E eu tenho meu coração problemático. Você sabe disso. É por isso que estou ligando para você antes de ligar para o Ferreira. Isso não é acidental, Osvaldo. Os níveis são precisos demais. Alguém sabia exatamente o que estava fazendo. Deixei isso assentar. O zumbido da geladeira soava como um tom de aviso. Pode ligar para ele precisa saber agora. Vou mandar o relatório. Mantenha seu telefone por perto. No momento que desliguei, olhei para a caixa à prova de fogo no canto da sala. Vinha guardando as pequenas coisas. Datas, cópias de mensagens, fotos da garrafa. Agora o frasco plástico com a amostra de vinho. Tirei um cartão novo. Ailton confirmou veneno. 8h43. Ligação para Ferreira pendente. Escrevi devagar, cada palavra um prego. Quando pus a caneta no lugar, o telefone estava tocando de novo. Senhor Osvaldo, Ferreira disse. Acabei de sair do telefone com o Ailton. Estou indo para sua casa agora. Vamos precisar da garrafa original. Qualquer embalagem e sua declaração. Você se sente confortável comigo levando como evidência? Não quero isso na minha casa nem mais 1 minuto, respondi. Ele chegou em menos de 15 minutos, sozinho desta vez. Vestia roupas comuns, jaqueta escura e jeans, mas a placa ainda estava no cinto. Onde está? Perguntou, nem sentando. Apontei para o armário onde tinha guardado desde o dia que chegou. Ele pôs luvas, levantou a garrafa com as 2 mãos como se fosse uma granada não explodida. Você não abriu? Não. Nem quebrei o lacre. Achei que daria para o João e deixaria ele decidir. Ferreira inspecionou o rótulo, a cera do topo e o número de série gravado. Essas edições limitadas são frequentemente rastreadas através de distribuidores. Se o Leonardo comprou ele mesmo, podemos conseguir seguir a trilha de papel. Se ele teve alguém mais para conseguir, ele pausou, os olhos se estreitando. Essa pessoa é tão culpada quanto ele. Sentamos na mesa enquanto repassei tudo. O presente do Leonardo, a caligrafia, minha decisão de passar para o João. Contei sobre as últimas palavras que Leonardo tinha dito para mim antes do silêncio. Um dia, você vai se arrepender de ficar do lado dele em vez do meu. Ferreira anotou palavra por palavra. Isso é importante. Mostra motivo. Ressentimento. Motivo não é novo, respondi. Método é. Mais tarde naquela tarde fui ver João. Ele estava sentado, pálido, mas alerta, a TV no baixo. Carmen estava ao lado tricotando algo azul escuro. Encontraram alguma coisa no vinho, contei quieto. João como armazenamento ruim, como veneno, respondi. Comigo de ninguém. Ailton testou 2 vezes. As mãos da Carmen congelaram no meio do ponto. Osvaldo, sinto muito, disse. Eu não sabia. Deus me ajude. Eu não sabia. João balançou a cabeça. Não se culpe.
Você não despejou lá dentro. Não, respondi. Mas coloquei nas suas mãos. Dirigindo para casa naquela noite, o peso no meu peito não era só da minha condição cardíaca. Era saber que cada quilômetro que dirigia era um quilômetro mais perto do que viria depois. Leonardo tinha cruzado uma linha que você não volta a cruzar, não só comigo, mas com o pai da própria esposa. Num sinal vermelho, me peguei apertando o volante tão forte que meus nós dos dedos estavam brancos. Pensei no dia que ele nasceu, na primeira vez que ele envolveu a mãozinha minúscula em volta do meu dedo. E pensei na mão que tinha escrito aquelas palavras frias no pacote. No dia seguinte, Ailton ligou de novo. Osvaldo, cavei um pouco mais fundo. Comigo de ninguém não é exatamente comum em quantidade. Há controles agrícolas. Alguém teve que cultivar ou conseguir de uma fonte controlada. Então não é apenas alguma planta selvagem que ele catou na beira da estrada. Não. E o jeito que foi processado, extraído, reduzido, misturado no vinho. É trabalho cuidadoso, como alguém testando quanto poderia usar sem mudar o sabor. Esse detalhe me gelou mais que qualquer coisa. Testar significava prática, e prática significava intenção. Ferreira passou de noite com uma atualização. Temos causa provável para conseguir um mandado de busca para a propriedade do Leonardo. Garagem, galpão e qualquer depósito. O juiz vai precisar da confirmação do laboratório da nossa equipe, mas o relatório do Ailton nos leva a maior parte do caminho. Faça rápido, respondi. Ele não é do tipo que fica esperando se sente problema chegando. Ferreira me estudou. Senhor Osvaldo, quando isso for adiante vai ficar feio. Está preparado para isso? Pensei no rosto pálido do João, nos monitores apitando ao lado da cama. O feio já chegou. Naquela noite, a casa parecia quieta demais. Verifiquei as fechaduras. A linha que tinha esticado baixo na parte interna do batente da porta da frente e o sensor de movimento da luz nos fundos. Um hábito dos tempos de serviço. Sempre saber se alguém esteve onde não deveria. Sentei na mesa da cozinha com a caixa à prova de fogo aberta, lendo meus cartões como capítulos. Cada um era seu pedaço da história. Me perguntei o que diria o último cartão. Pouco depois da meia-noite, um barulho me acordou. Um tilintar suave como vidro na madeira. Me levantei, fui para a sala. Através da porta da frente embaçada, vi uma sombra se movendo, descendo os degraus. Quando abri a porta, a rua estava vazia. Aos meus pés havia uma caixa quadrada pequena, embrulhada em papel pardo. Sem fita desta vez. Sem bilhete. Não toquei. Liguei para Ferreira. Ele me disse para me afastar, esperar um oficial. Quando Silva chegou, se agachou para inspecionar. Depois assobiou baixo. Parece outra garrafa, disse. Outro vinho. Acenou. Pode ser outra coisa. Levaram sem abrir na minha frente. No dia seguinte, Ferreira confirmou que não era vinho, apenas uma garrafa vazia. Mas dentro, onde o líquido deveria estar, havia um papel dobrado com duas palavras. Próxima vez. Esse foi o momento que o caso parou de ser só sobre evidência. Era sobre tempo. Quanto tínhamos antes dele tentar de novo? Na manhã depois que Ferreira ligou cedo, juiz assinou o mandado. Vamos cumprir amanhã de manhã. Quero que você fique quieto. Mantenha a cabeça baixa. Não é meu primeiro rodeio, respondi. Talvez não, mas pode ser seu último se não for cuidadoso. Aquele dia se arrastou como uma perna quebrada. Me mantive ocupado consertando uma dobradiça solta no portão dos fundos, apertando os parafusos do corrimão da varanda. Trabalho de ocupação só para não ficar olhando para a estrada, esperando por uma caminhonete que eu reconhecesse. Por volta das 5, Carmen ligou. João está vindo para casa amanhã. O médico disse que está estável. Essa notícia boa não me aliviou muito. Se alguma coisa me fez mais consciente do que quase perdemos. No anoitecer, tinha preparado um cartão novo para a caixa. Mandado assinado. Busca amanhã. Sentei na cadeira perto da janela da frente vendo a última luz sumir da rua. O poste de luz piscou e acendeu. Em algum lugar, um cachorro latiu 2 vezes e ficou quieto. Pensei na palavra que Ailton tinha usado. Preciso. Sobre como alguém pode usar precisão para construir ou quebrar.
E como meu filho tinha escolhido o último. Não dormi muito. Cada som parecia mais alto. Cada sombra parecia mais perto. Quando a primeira luz chegou, fiz café. Não bebi, sentei na mesa e esperei o telefone tocar. Tocou às 7h43. Ferreira, estamos indo. E com isso a quinta parte terminou não com uma resposta, mas com a respiração funda antes de uma. Dizem que você não pode se preparar para ver seu filho algemado. Eu ainda não estava vendo, mas sabia que estava chegando. Para o que você pode se preparar é o silêncio. O momento quando a verdade começa a subir dos cantos escuros e você percebe que não vai voltar. Às 7h43, Ferreira tinha dito: estamos indo. Às 8h15, eu estava sentado 2 quarteirões da casa do Leonardo, observando através do para-brisa rachado da minha Ford velha, enquanto as viaturas paravam na frente da garagem dele. Não tinha dito ao Ferreira que estaria lá. Ele teria me mandado ficar em casa. Mas há uma diferença entre ser avisado e ser afastado. Essa era minha briga também, mesmo que eu não estivesse segurando o mandado. A casa do Leonardo ficava num lote de esquina. Aquele tipo de caixa suburbana com revestimento vinílico e gramado perfeito demais para ser natural. Assisti enquanto 2 oficiais se aproximaram da porta. Ferreira logo atrás. Um bateu, uma pausa longa. Depois a porta abriu e lá estava ele, meu filho, vestindo uma camiseta desbotada do Grêmio e um rosto que eu mal reconhecia. Não conseguia ouvir as palavras, mas vi o jeito rígido que ele cruzou os braços, o meio passo para trás quando Ferreira mostrou o papel. Os oficiais entraram e Leonardo seguiu, mandíbula contraída. Fiquei na caminhonete, motor desligado, mãos no volante. Os minutos se esticaram. Imaginei o som de gavetas abrindo, caixas deslizando pelas prateleiras, o farfalhar de papel. Eu tinha estado em buscas suficientes durante meus anos de serviço para conhecer o ritmo. Varredura rápida, depois peneira devagar. Meu telefone zumbiu. Uma mensagem do Ferreira. Encontrou algo, vou atualizar. Esse algo entrou em vista 20 minutos depois quando um oficial carregou um saco plástico de evidência para a viatura. Mesmo de onde eu estava sentado, conseguia ver o rótulo. Mesma marca, mesmo estilo de série da garrafa que Leonardo tinha me mandado. Só que esta estava meio vazia. Não me movi. Quase não respirei porque encontrar aquela garrafa não era o fim. Era o começo do fim. Às 9h05, Ferreira saiu. Examinou a rua e viu minha caminhonete. Caminhou até lá, se inclinou até a janela aberta. Você não deveria estar aqui, disse. Tarde demais para isso. O que encontraram? Mais algumas garrafas do mesmo lote. Uma aberta, uma lacrada. Vamos testá-las. Mas há resíduo na aberta, pó branco. Fraco igual ao que o Ailton encontrou. Engoli seco. É suficiente? É suficiente para empurrar isso adiante. Mas Osvaldo... Ele hesitou. Também encontramos um caderno, manuscrito, codificado em partes. O Ailton pode nos ajudar com isso. Mas pelo que folheei, lê como anotações de dosagem, testes. A palavra testes pousou pesadamente. Então o João não foi o primeiro? Ferreira não respondeu. Não precisou. Me recostei, olhos na casa. Lá dentro, em algum lugar, estava o menino que eu tinha ensinado a andar de bicicleta. O adolescente que eu tinha levado para o primeiro emprego. O jovem que eu tinha ficado ao lado quando casou com Fernanda. E agora havia um homem que mantinha anotações de dosagem. Um homem que podia ter sido a razão do João quase morrer. O rádio do Ferreira estalou. Ele se endireitou. Estão trazendo ele para fora. Tem certeza que quer ver isso? Já vi suficiente, respondi. Mas não dirigi embora. A porta da frente abriu. Leonardo saiu flanqueado por 2 oficiais. Os pulsos estavam algemados na frente, o queixo alto, olhos frios. Ele examinou a rua até pousarem em mim. Nossos olhos se travaram. Sem palavras, sem aceno. Apenas aquele olhar. O tipo que você dá para alguém que você uma vez conheceu, mas não reivindica mais. Colocaram ele no banco de trás da viatura. Fiquei parado até o carro sair. A reflexão do sol da manhã pegando no vidro. Ferreira voltou.
Ele está indo para o centro. Vamos fichá-lo, começar a entrevista. Provavelmente vai pedir advogado. Sei disso, respondi. E o caderno? Vou fazer uma cópia antes de ir para a evidência completa. Se estiver disposto, você pode dar uma olhada, ver se alguma das datas combina com algo que lembra. Naquela tarde, na delegacia, Ferreira pôs o caderno na mesa entre nós. A caligrafia era do Leonardo. Voltas inconfundíveis no G, o jeito que ele pressionava forte o suficiente para marcar a página. Algumas entradas eram datadas com números ao lado. Outras eram símbolos. Um triângulo, uma barra, um asterisco. Ailton se juntou via viva voz, a voz estalando pela linha. Esse triângulo, isso é a abreviação para meia dose em alguns círculos veterinários. E o asterisco normalmente significa observar para efeito atrasado. Virei para uma página datada de 6 meses atrás. Ao lado da data, havia uma palavra só: teste. Depois um triângulo, depois JH. Meu estômago revirou. JH. João Henrique. Ferreira anotou. Então ele está pensando nisso há meses. 2 páginas depois, vi outro conjunto de iniciais. OS. As minhas. Ao lado, nenhum triângulo, nenhuma meia dose. Apenas um número sólido maior que os outros. A voz do Ailton estava quieta. Essa é uma dose letal, Osvaldo. Por um momento a sala inclinou. Me firmei com uma mão na mesa. Então o João não era o único alvo. Não, Ferreira disse. Você era o outro. Dirigi para casa em silêncio. As imagens do caderno queimaram na minha mente. Cada refeição, cada bebida que eu tinha tido no último ano repassou na minha cabeça, procurando momentos em que ele poderia ter agido. Pensei naquela garrafa de vinho sentada no meu armário por dias, antes de eu dar para o João. Pensei no que teria acontecido se eu tivesse decidido beber apenas uma taça pelos velhos tempos. No anoitecer, o noticiário local tinha a história. Homem local preso em suposta tentativa de envenenamento. Não usaram o nome do Leonardo ainda, mas a descrição era suficiente para qualquer um que nos conhecesse preencher as lacunas. Carmen ligou. Os vizinhos estão falando. O João está furioso. Diz que se o Leonardo mostrar a cara na casa de novo, ele vai... Ela pausou. Você está bem? Não muito, mas não estou morto. Já é alguma coisa. Naquela noite, abri a caixa à prova de fogo de novo, adicionei um cartão novo. Iniciais, US, no caderno. Dose letal. Deslizei ao lado dos outros. A caixa estava ficando cheia. Sentei na varanda, o ar pesado com o calor do verão, pensando na diferença entre justiça e encerramento. Justiça pode vir num tribunal. Encerramento, isso é mais complicado. 2 dias depois, Ferreira ligou cedo. Osvaldo, o advogado está tentando um acordo. Alega que o Leonardo não sabia que o vinho estava adulterado, que comprou de um amigo e não verificou. Mas com o caderno, isso é uma venda difícil. O que acontece se ele fizer um acordo? Sentença mais leve. Talvez sem julgamento, mas ainda tempo de cadeia. A pergunta é: você quer vê-lo no tribunal? Olhei para a rua, a mesma onde Leonardo tinha aprendido a andar de bicicleta, e pensei no peso da minha resposta. Dizem que todo homem tem uma linha que não vai cruzar. Eu costumava pensar que a minha era família. Não importava o que Leonardo fizesse, me disse que nunca o empurraria tão longe que ele não conseguisse achar o caminho de volta. Mas isso foi antes do vinho, antes do João numa cama de hospital, antes de encontrar minhas iniciais naquele caderno ao lado de um número que significa que você não acorda. Agora a linha parecia uma marca de giz na chuva, sumindo rápido. Na manhã depois que Ferreira ligou, não saí da cama imediatamente. O ventilador de teto fazia tique devagar no alto e minha mente continuava circulando o mesmo pensamento. Se eu disser sim para um julgamento, vou ser o homem que pôs o filho na cadeia por muito, muito tempo. Se eu disser não, vou ser o homem que deixou ele andar depois de tentar me matar. De qualquer jeito, não há volta. Às 9 da manhã, estava na delegacia. Ferreira estava na sala de interrogatório, inclinado sobre uma pilha de papéis. Do outro lado dele sentou o advogado do Leonardo, um homem magro com cabelo prateado e uma expressão como se já tivesse ganho. Leonardo não estava lá.
Tinham mantido ele na detenção. Ferreira me acenou para entrar. Osvaldo, este é Dr. Menezes. Menezes se levantou, apertou minha mão, o aperto seco e calculado. Senhor Osvaldo, agradeço por vir. Acho que podemos resolver isso de um jeito que poupe todo mundo do desagrado de um julgamento. Sentei. Quer dizer de um jeito que poupe o Leonardo? O sorriso dele não vacilou. Ele está preparado para admitir mau manejo da garrafa. Descuido, não malícia. Em troca, acusações reduzidas sem tentativa de homicídio. Ele cumpriria algum tempo, mas não muito. E o caderno? Perguntei. Um exercício em paranoia. Menezes disse suavemente. Nossa posição é que é ficção. Rabiscos, nada mais. Olhei para Ferreira. Ele não disse uma palavra, mas sua mandíbula contraiu. Me recostei. Sabe como é ler suas iniciais ao lado de uma dose letal, Dr. Menezes? Ver isso escrito pelo garoto que você ensinou a pescar, aquele que você dirigiu pelo estado inteiro para que pudesse tentar entrar no primeiro time de futebol. Pela primeira vez, o olhar do Menezes baixou. Estamos falando sobre evitar um espetáculo público, Sr. Osvaldo. Deixei o silêncio se esticar. O relógio de parede fazia tique mais alto. Finalmente disse, vou pensar nisso. E saí. No corredor, Ferreira me alcançou. Você não tem que decidir hoje, mas Osvaldo, se for para julgamento, temos o suficiente para fazer colar. O promotor está pronto para apresentar as acusações completas. O que você faria? Perguntei. Ferreira suspirou. Não tenho interesse pessoal no seu jogo, mas se fosse eu, garantiria que a próxima pessoa para quem ele oferece uma bebida não acabe no chão. Naquela noite, meu telefone tocou. Era João Henrique. A voz ainda estava fraca, mas firme. Osvaldo soube do acordo que estão oferecendo para ele. Palavra espalha rápido. Você não pode aceitar, João disse. Não, me escute. Se aceitar, ele vai achar que pode voltar de qualquer coisa. Da próxima vez não vai ser vinho. Vai ser algo que ninguém pega a tempo. Talvez seja você, talvez seja outra pessoa que ele decidiu que não merece estar aqui. Fechei os olhos. A verdade na voz dele era como pedregulho. Áspera, mas sólida. Na manhã seguinte, dirigi para a oficina do Ailton. Ele estava na oficina mexendo num motor de popa quebrado. Osvaldo, disse, você parece um homem decidindo se puxa um gatilho. Algo assim. Sentamos em baldes virados, o cheiro de óleo grosso no ar. Contei sobre o acordo proposto. Ele limpou as mãos num pano. Você já sabe o que vai fazer. Só quer que eu faça você se sentir melhor sobre isso. Talvez. Ailton jogou o pano na bancada. Osvaldo, um homem que mantém anotações de dosagem, não é descuidado. É comprometido. Você facilitar agora, pode muito bem entregar a caneta e papel para a próxima lista dele. Naquela tarde, dirigi passando pela casa do Leonardo. As persianas estavam fechadas, a garagem vazia. Pensei na garagem, aquela onde ele tinha consertado um Ford velho quando tinha 16 anos. Graxa nas mãos, sorriso no rosto quando o motor finalmente ligou. Na época, pensei que significava que ele podia construir algo duradouro. Agora me perguntava se foi apenas o primeiro sinal de que ele podia desmontar coisas. Em casa, abri a caixa à prova de fogo de novo. Os cartões estavam todos lá. Nome do João, os resultados de laboratório, a página do caderno com OS. Pus eles como uma mão de pôquer ruim. Depois imaginei empurrando eles de volta e trancando a caixa, fingindo que não importavam. Mas a verdade era que importavam mais que qualquer coisa. A decisão veio como uma porta clicando fechada. Liguei para Ferreira. Diga ao promotor que vou testemunhar. Acusações completas. Ele não disse bom homem ou está fazendo a coisa certa. Apenas disse entendido. E isso foi suficiente. 3 dias depois, a audiência foi marcada. Moções pré-julgamento, listas de evidência, preparação de testemunhas. Menezes apresentou objeções para metade, mas o juiz rejeitou a maioria. Quando trouxeram Leonardo para o tribunal pela primeira vez, ele examinou a sala e me encontrou. Os olhos dele não amoleceram. Se alguma coisa, se afiaram como se eu tivesse acabado de fazer sua lista de novo.
Segurei o olhar dele porque talvez eu tivesse feito. Chamam de tribunal, mas para mim parecia um campo minado. Cada palavra, cada olhar podia explodir na sua cara. Tinha entrado pensando que a verdade se sustentaria sozinha. Depois vi o jeito que o advogado do Leonardo estava sorrindo para mim, como se já soubesse onde eu ia pisar e quão forte ia cair. No dia da audiência probatória, os bancos estavam meio cheios, mas o ar se sentia mais pesado que uma igreja lotada em agosto. Sentei atrás do Ferreira e do promotor, mãos dobradas no colo, fingindo que não estavam suando. Leonardo entrou vestindo o uniforme laranja do presídio, pulsos algemados. Não olhou para mim no começo. Depois olhou, tempo suficiente para deixar os cantos da boca se contraírem, não num sorriso, mas em algo mais frio. Me lembrei de por que estava ali. A cama de hospital do João, o relatório do laboratório, aquele maldito caderno. O juiz nos chamou à ordem. Ferreira subiu à tribuna primeiro, profissional e claro, conduzindo o tribunal através de como a garrafa tinha sido recebida, testada e confirmada como envenenada. Menezes objetou 2 vezes alegando falta de cadeia de custódia, mas o juiz rejeitou ambas. Depois chegou minha vez. O oficial me jurou. Sentei, o microfone perto o suficiente para eu ouvir minha respiração. O promotor começou com perguntas fáceis. Meu nome, minha idade, onde morava e minha relação com o réu. Sim, Leonardo é meu filho, disse. E soou estranho no ar aberto, como se pertencesse à vida de outra pessoa. O promotor me guiou até o dia do presente. Contei direto. O pacote, a caligrafia, a decisão de dar para o João. Como João acabou no hospital. Como Ailton testou a garrafa. Mantive o tom uniforme como Ferreira me disse. Fique com os fatos. Deixe a evidência fazer o trabalho. Depois Menezes se levantou. Senhor Osvaldo, começou, voz suave como madeira polida. O senhor alega reconhecer a caligrafia do meu cliente no bilhete. Não alego. Sei. Mas o senhor não viu essa caligrafia em mais de 3 anos, correto? Correto. É possível então que esteja enganado? Não. Ele se inclinou, uma mão no corrimão. Está dizendo a este tribunal que tem certeza, além de qualquer dúvida, de que a vida de um homem deveria ser arruinada, porque acha que um bilhete parece com a letra do seu filho? Senti a primeira labareda de calor no meu peito. Não acho. Sei. Menezes recuou quase casualmente. Interessante. Por que temos aqui? Ele segurou um papel. Uma análise de caligrafia de um examinador certificado que diz que o bilhete não poderia ter sido escrito por Leonardo Santos. Murmúrios ondularam pela sala. O juiz bateu o martelo. O promotor objetou, questionando a validade do relatório. O juiz permitiu para o registro, mas meu estômago despencou. Menezes sorriu levemente. E me diga, senhor Osvaldo, não é verdade que o senhor e meu cliente tiveram um relacionamento tenso por anos? Que o senhor vendeu a fazenda da mãe dele sem consultá-lo? O promotor objetou de novo. Irrelevante e inflamatório. Deferido, o juiz disse, mas o dano estava feito. O júri tinha ouvido. Quando acabou, desci da tribuna com as pernas mais pesadas que tinham estado em anos. Estão tentando te pintar como amargurado, ressentido. Ferreira disse quieto. É tudo que tem. Não deixe colar. Mas eu podia sentir colando já. Lá fora, nos degraus do tribunal, João estava esperando, apoiado na bengala. Estão jogando lama, disse. Não importa se é verdade. Só precisam o suficiente para turvar a água. Na manhã do julgamento, não me barbeei. Não por desafio, mas porque queria que o júri visse a verdade no meu rosto. Cada linha cavada por anos de trabalho, perda e o tipo de traição de que você não volta. Não estava aqui para parecer polido. Estava aqui para terminar algo. E se isso significava ver meu filho em algemas, que fosse. O tribunal já estava zumbindo quando entrei. O promotor sentou na nossa mesa embaralhando papéis. Ferreira me deu um aceno da fileira de trás, do tipo que diz, temos isso, mas vai doer. Leonardo foi trazido, ainda naquele uniforme laranja abafado. Os olhos dele varreram a sala, parando brevemente em mim.
Desta vez não havia sorrisinho, apenas algo ilegível, como se ele estivesse tentando decidir se eu ainda valia o esforço de odiar. O juiz entrou. O oficial chamou ordem, e de repente o julgamento estava em andamento. A declaração de abertura do promotor foi limpa, afiada e medida. Senhoras e senhores do júri, este é um caso sobre confiança. Confiança dada e confiança traída de um jeito que a maioria de nós mal consegue imaginar. Vocês vão ouvir como o réu, Leonardo Santos, conscientemente mandou um presente repleto de toxina mortal para seu pai. Observei os olhos dos jurados enquanto o promotor falava. Alguns desviaram para Leonardo. Outros mantiveram o olhar travado no promotor. Ninguém parecia entediado. A abertura do Menezes foi suave como óleo. Ele me pintou como estranho, ressentido, unwilling to reconcile, e insinuou disputas familiares sobre propriedade como motivo para eu fabricar a coisa toda. Mantive minha mandíbula quieta, mas por dentro podia sentir a raiva velha subir. A primeira testemunha foi João Henrique. Ele caminhou devagar até a tribuna, apoiando pesado na bengala, mas a voz estava firme. Lembro do sabor, contou ao júri. Amargo, não como qualquer vinho que eu já tinha tomado. Dentro de 1 hora não conseguia ficar de pé sem ajuda. Pensei que era meu coração desistindo. Acontece que era ideia de outra pessoa inteiramente. Quando Menezes o interrogou, tentou sugerir que João tinha misturado medicamentos com álcool e causado a condição dele. A resposta do João foi: Filho, estou nesses remédios há 10 anos. Nunca acabei no hospital até aquela noite. O júri gostou dessa resposta. Pude ver. Depois Ferreira subiu à tribuna com os registros telefônicos, a mensagem para o telefone descartável, os horários, as instruções químicas de dosagem. Tudo exposto. Menezes objetou a admissibilidade deles, citando violações de privacidade, mas o juiz o rejeitou. Quando o promotor pediu ao Ferreira para ler uma das mensagens em voz alta, a sala ficou silenciosa. Tenha certeza de que ele pega tudo na primeira taça. Não vai precisar de muito com o coração dele. Alguns jurados pareceram chocados. Uma mulher na fileira da frente pressionou os lábios como se estivesse segurando palavras. Senti minha respiração prender. Ver a evidência em preto e branco era uma coisa. Ouvir em voz alta naquele tribunal estéril era outra. O promotor me chamou depois. Contei a história de novo. Aniversário, a garrafa dando para o João. O hospital. Tentei não me demorar no pessoal, mas é difícil falar sobre seu filho tentando te matar sem as bordas aparecerem. O interrogatório do Menezes foi mais duro desta vez. Senhor Osvaldo, está ciente de que meu cliente alega que este foi um presente comprado por sua esposa sem o conhecimento dele? Balancei a cabeça. Não, e não acredito. Não acredita porque não quer acreditar. Construiu esse caso inteiro em suposições. Não, cortei. Em evidência. Do tipo que seu cliente deixou por toda aquela garrafa. O juiz me disse para responder apenas quando perguntado, mas eu já tinha visto a mandíbula do Menezes apertar. Quando acabou, desci da tribuna, minhas pernas mais pesadas que tinham estado em anos. Estão tentando te pintar como amargurado, ressentido. Ferreira disse quieto. É tudo que tem, não deixe grudar. Mas eu podia sentir grudando já. Lá fora, nos degraus do tribunal, João estava esperando, apoiado na bengala. Estão jogando lama, disse. Não importa se é verdade. Só precisam o suficiente para turvar a água. Acenei. Tenho um relatório de caligrafia agora. A boca do João se torceu. Pago, provavelmente. Já vi esses em disputas de negócios. Você pode comprar uma opinião do jeito que compra uma gravata. Naquela noite, sentei na varanda, os grilos altos, o ar cheirando levemente a chuva que vinha. Continuei repassando as perguntas do Menezes. Cada uma tinha sido dirigida para me fazer parecer um velho amargurado com rancor, não um pai tentando sobreviver à traição do próprio filho. Fiz um copo de água, olhei para ele por muito tempo. 3 anos sem vinho. E ainda assim aqui estava eu me sentindo como se tivesse engolido algo que queimava igual. Na manhã seguinte, Ferreira ligou. Osvaldo, tenho algo, disse.
Puxamos registros de mensagem do telefone do Leonardo. Há uma sequência de mensagens para um contato salvo como JH, na noite antes do João ficar doente. João Henrique. Não exatamente. Rastreamos o número. É um telefone descartável comprado 2 cidades adiante. Mas as mensagens, Osvaldo, elas leem como instruções. Dosagem, tempo. E aqui está a pegada. Elas combinam com o composto que Ailton encontrou no vinho. Senti o nó no meu peito afrouxar ligeiramente. O promotor tem isso? Vai ter ao meio-dia. Isso muda o jogo. 2 horas depois, meu telefone zumbiu de novo. Desta vez era Menezes. Senhor Osvaldo, disse suavemente. Deveria saber que seu depoimento hoje só me deixou mais certo de que está deixando feridas velhas turvarem seu julgamento. Se empurrar isso para julgamento, tudo sobre seu passado com Leonardo vem à tona. Tudo. Está preparado para isso? Não era uma ameaça no tom, mas no conteúdo era afiada como faca. Não respondi imediatamente. Apenas deixei o silêncio se esticar até ele finalmente desligar. Naquela noite dirigi até a represa. A água estava quieta, refletindo o sol laranja abaixo. Pensei na fazenda, no riso da Maria nas noites de verão, no menino que Leonardo costumava ser. E pensei no João pálido naquela cama de hospital, tubos no braço. Quando saí da represa, sabia uma coisa com certeza. Não ia recuar. A verdade não estava apenas em julgamento. Era minha para carregar até o veredicto. O último dia do julgamento chegou com uma chuva fina, que tamborilava contra as janelas do tribunal. Leonardo entrou com o mesmo uniforme laranja, mas algo havia mudado no seu rosto. A arrogância tinha dado lugar a algo mais próximo do medo. O promotor se levantou para sua argumentação final. Senhoras e senhores do júri, vocês ouviram evidências claras e irrefutáveis, mensagens de texto detalhando dosagens, substâncias tóxicas encontradas na casa do réu. Um homem inocente quase morreu porque Leonardo Santos decidiu que sua raiva valia mais que a vida humana. Ele pausou, deixando as palavras assentarem. Não se deixem enganar por alegações de erro ou coincidência. Este foi um ato calculado de um homem que mantinha cadernos de dosagem letal. A única sorte aqui é que João Henrique sobreviveu para contar sua história. Menezes se levantou para sua defesa final, tentando uma última jogada. Meus senhores jurados, vocês viram um pai amargurado construir uma conspiração em cima de suspeitas. Onde está a prova direta? Onde está a evidência de que meu cliente realmente colocou alguma coisa naquela garrafa? Mas sua voz soava oca agora. As evidências eram pesadas demais. O júri se retirou às 14h30. Sentei nos bancos duros do corredor, as mãos entrelaçadas, esperando. João chegou e se sentou ao meu lado sem dizer nada. Fernanda apareceu 1 hora depois, os olhos vermelhos. Sinto muito por tudo isso, ela disse baixinho. Eu deveria ter visto os sinais. Ninguém vê até ser tarde demais, respondi. Às 17h15, o oficial nos chamou de volta. O júri havia decidido. Quanto ao crime de tentativa de homicídio, o presidente do júri leu. Consideramos o réu culpado. Quanto ao crime de posse de substância tóxica com intenção de causar dano, consideramos o réu culpado. Leonardo não se mexeu quando ouviu as palavras. Apenas ficou ali, olhando para a frente, como se estivesse assistindo a vida de outra pessoa desmoronar. O juiz marcou a sentença para 2 semanas depois. No dia da sentença, Leonardo finalmente falou. O juiz lhe deu a oportunidade de se dirigir ao tribunal antes de pronunciar a decisão. Ele se levantou, as algemas tilintando. Meritíssimo, disse, a voz mais fraca que eu havia ouvido em anos. Quero pedir desculpas ao meu pai e ao senhor João Henrique. Não tenho desculpas para o que fiz. A raiva, ela me consumiu. Olhou para mim pela primeira vez desde o início do julgamento. Pai, eu estava errado. Sobre tudo. O juiz o sentenciou a 15 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional em 8. 3 meses após a sentença, recebi uma carta na prisão. A caligrafia era a mesma que eu havia reconhecido naquele primeiro bilhete, mas as palavras eram diferentes. Pai,
Sei que não mereço perdão. Sei que quebrei algo que não pode ser consertado. Mas quero que saiba que finalmente entendo o que perdi. Não foi apenas sua confiança. Foi a chance de ser o homem que você tentou me ensinar a ser. Deixei a carta na mesa da cozinha por uma semana antes de decidir o que fazer com ela. João se recuperou completamente. A bengala foi guardada no armário depois de 2 meses, e ele voltou a subir no meu telhado sem ser chamado quando as telhas precisaram de reparo no inverno. Você vai visitá-lo? Perguntou uma tarde enquanto descíamos da escada. Ainda não sei, respondi. E era a verdade. Fernanda se divorciou 6 meses depois da sentença. Ela veio me ver antes de se mudar para outro estado. Ele escreveu para você? Perguntou. Escreveu. Vai responder? Olhei para o quintal, onde a cadeira de balanço se mexia suavemente na brisa. Fernanda, algumas pontes queimam tão completamente que você não consegue nem ver onde costumavam estar. Ela acenou entendendo. 2 anos se passaram. As cartas continuaram chegando. Uma a cada 3 meses. Sempre na mesma caligrafia, sempre pedindo não exatamente perdão, mas entendimento. Na terceira carta, ele me contou sobre um programa na prisão onde estava ajudando outros prisioneiros a aprender a ler. Talvez seja pequeno, escreveu, mas é um começo para tentar consertar algo no mundo em vez de quebrar. Na quinta carta, ele me disse que havia parado de procurar desculpas e começado a procurar maneiras